Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos começando mais um programa, Escola Bíblica. Nós estamos estudando aí sobre missão, né, nesse quarto trimestre de 2023. E hoje é a lição de número 7, né? 12 de novembro de 2023. A responsabilidade da igreja com os missionários. Então é aquela coisa, né, de você começar a torre e terminar, né? É isso aí, a responsabilidade, né, que a igreja assume, né? Texto áureo. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Verdade prática. O papel da igreja responsabiliza-se integralmente com o cuidado de seus missionários. O papel da igreja responsabiliza-se, né, integralmente desse cuidado desses missionários. Então é aquela coisa, você começa o serviço, tem que fazer mesmo, né? Você assumiu uma responsabilidade, você tem que cumprir, é isso aí. Exatamente. É o que nós vamos estudar nessa lição, exatamente de você dizer e fazer, entendeu? Então, às vezes as pessoas são muito irresponsáveis, até não só nisso, mas ele acostuma ser irresponsável de mentir, mas muitas vezes não é nem mentir, é fazer uma coisa sem pensar. E aí ele acaba não cumprindo com o seu papel do que disse, né? Agir pela emoção. Aí num caso desse aqui é muito sério, porque você envolve outra pessoa, Outra família. envia, né? E não dá conta da coisa, você não se preocupa com isso. Embora se preocupe, mas não cumpre com essa preocupação. Então, e com certeza o que eu vou dizer aqui é real, porque isso acontece comigo, né? Se você colocar no seu coração de fazer certo, vai dar certo. Até mesmo no natural, no secular, na tua vida. Imagina na obra do Senhor Jesus, né? Pode ficar certo que o Senhor provê, mas você precisa acreditar. Então vem as barreiras aí para você comer o dízimo, né? Aquela coisa, né? Aí tem aquela luta de você fechar a mão para a obra e acaba tudo. O que era da obra, o que era teu, vai embora tudo, né? Porque na verdade o ladrão vence não, roubar, matar, destruir. Então veja que Deus, ele provê quando você verdadeiramente se empenha, né? Então as igrejas, nós todos precisamos orar para nós mesmos abrir o coração para isso, de maneira sincera e responsável. Isso mesmo. É colocar como propósito, aqui é exatamente isso, um propósito missionário, seja de ir ou mesmo de enviar, né? E isso num conjunto, né? Em toda a igreja. Não adianta o pastor assumir uma responsabilidade dessa aí e as pessoas não ajudar ele a cumprir esses propósitos, né? Então a gente sabe que o missionário lá está precisando, está necessitado, né? Eu louvo a Deus pela igreja aqui de Laranjal do Jari, que a gente tem cumprido com isso aí. Nós temos uma responsável aí de um valor, e não é muito baixo, muito pequeno, aí de missões, mas tem sido cumprido isso aí. O nosso pastor, ele é empenhado nisso, como eu estou dizendo, de coração, e Deus provê. E tem levantado pessoas, né, para ajudar e tem se cumprido, né? E eu mesmo, na minha vida, eu tenho meus missionários, mas graças a Deus. Eu digo isso para testemunho, não é para
se gloriar não, que não adianta querer se gloriar nas coisas de Deus, né? Mas meus missionários, eles recebem antes dos meus funcionários. É isso aí, é antes, é primeiro missionário. A glória de Deus, né? Então isso é propósito, não é engraçadinho, porque é danadinho, acaba espertinho, não é nada disso não, é querer ter propósito. Não, vou fazer, não para se gloriar também, mas é dizer, não sai do meio que eu vou fazer mesmo e acabou. E aí Deus diz, eu estou contigo, e prover mesmo. Agora quando você é irresponsável, você não... Porque tem muita gente, a maioria das pessoas, que não paga nem as contas que deve, né? Pega um cartão de crédito, ele estoura tudinho, acha que não vai pagar, não precisa pagar. Depois está no SPC aí, todo enrolado, o cara é crente. E o pessoal dizendo pra gente, rapaz, esses crentes são tudo sem vergonha, bota eu no meio também do bolo. E a gente fica com a cara velha mexendo, porque é verdade, os caras são sem vergonha mesmo. Então um negócio assim que a gente tem que, nisso aqui entra isso aí, entendeu? Tem muita gente que eles comprometem, o pastor fica contando com ele. Não, esse aqui vai dar R$50. Acaba não dá não, meu irmão. Quer dizer, ele diz, mas não faz. Então é isso, aqui a coisa, a palavra meio dura aqui, mas é isso aí. É você ter palavra e sustentar, porque tem um momento difícil mesmo. Existe o dia mau, existe... Exatamente. Por outro lado também, existe aqueles que são precipitados, que acham que já estão prontos para ir para o campo, acham que a individualidade dele é o suficiente, receber uma revelação, e vão também na base da emoção. E às vezes coloca a família em sacrifício, né? Porque não significa que a esposa recebeu o mesmo toque, a mesma chamada, os filhos também. E às vezes, em vez de você ganhar outros, você perde até a sua própria família, pela questão de não ter aguardado o tempo. Porque nós vamos estudar nessa lição, existe um caminho a ser trilhado. É a igreja que vai identificar, a liderança que vai identificar esse candidato. Aí vai para o processo de preparo, que depois vai para o processo de envio, que depois vai para o processo de sustento. Então, precisa estar debaixo de uma liderança, debaixo de uma autoridade espiritual. Não é, hoje está muito banalizado, qualquer pessoa cria o seu próprio ministério, já se autodenomina missionário e às vezes lá na frente se frustra. Mas não é que Deus não tivesse talvez a chamada para a pessoa. Essa pessoa talvez não teve a paciência de aguardar o tempo, como você falou, para fazer a coisa debaixo de princípios. Exatamente. Começar certo para que tudo dê certo, né? Exatamente. Aí essa emoção, muitas vezes, a pessoa pensa que vai fazer turismo, né? Você vai ser só viajar e tal. Mas não é bem assim, você tem que entender que primeiro que, mesmo que fosse um trabalho, que quando a gente anda atrás de emprego, o cara não tem que pensar só no emprego, tem que pensar no trabalho, né? Que vai fazer, né? Ninguém vai te dar dinheiro porque tu vai lá na empresa e ficar de cara para cima lá. Tu vai trabalhar, produzir, para você dar lucro para a empresa e sobrar dinheiro para o dono da empresa. Para se manter, esse dono da empresa se manter. Vai te pagar e sobrar. Então tem que ter produção. Então, do mesmo jeito, muito mais que isso, é um missionário. Porque você vai enfrentar o inferno, né? É diferente, você vai trabalhar no mundo espiritual. Então não adianta um missionário que vai passear. Não vai para conversar com pessoa, jogar a conversa fora. Não, você vai para ganhar alma, tomar a alma, tirar a alma do inferno, é isso aí. Então tem esse lado aí que às vezes as pessoas não olham. Eu já tenho trabalhado em grupo de pessoas assim, que às vezes a gente faz reunião nesse assunto, de fazer culto, de rua, essas coisas. E as pessoas não falam nada espiritual, falam tudo no natural, nós vamos lá, faz um negócio. Eu digo, e vocês não estão falando que existe o diabo, não.
tem que pensar que ele não vai deixar mais fazer isso aí que vocês estão dizendo. Não é assim, não. Fala na oração. Fala no jejum, que aqui vai falar nessa lição. Exatamente. Tem como você ir de mãos abanando, sem comida, morrendo de fome. Aí chega lá, o primeiro tapa cai no chão, já morto já, porque está desfalecido. E o que vai abrindo o caminho e vai te dando ânimo, vai te dando vigor? Oração, jejum, obediência, leitura da palavra, essas coisas. Então tem que entender, olhar todos esses lados, não pode olhar só um lado. Nem só o financeiro, nem só a questão cultural, mas muito mais a espiritual. Primeiro a espiritual, porque você tendo a espiritual, você vence essas barreiras todas aí. Então as pessoas têm que entender que é uma obra no mundo espiritual. Isso é o mais, hoje está sendo mais difícil, assim, porque as pessoas não olham muito assim por esse lado, não. Eles vão achando que é só chegar lá, dizer que Jesus salva, não sei lá, e ficar com brincadeira. Não é bem assim também, né? E a gente tem que entender que nesse mundo espiritual você tem que ter um parceiro forte, né? Nós temos Deus a nosso favor, porém, nós precisamos crer nisso. Precisamos ter fé nisso. Então, isso vai ser nutrido dentro de nós, essa fé, através exatamente dessa oração constante, contínua. A obediência. Exatamente. Para vir a direção de Deus. É, o Espírito Santo é que vai te ajudar em tudo, né? E, na verdade, também não se preocupar, porque, assim, às vezes as pessoas se preocupam muito com produção, né? De ver o fruto lá. Não é bem assim, não. Você faz a tua parte de pregar. Mas o resultado muitas vezes é negativo. Pode acontecer. Mas depois se torna positivo. É o caso, a gente vai falar de Ezequiel, de Jeremias. O que esses homens fizeram? Pregaram, o pessoal foram tudo cativo para a Babilônia. Mas, rapaz, o que eu fiz? Senhor, e isso tudo que eu preguei minha vida toda, não serviu de nada. Esse pessoal não nada, né? Você viu, escapou uns. Quando vieram de lá, vieram crente, com uma beleza. Quer dizer, a semente, ela fica no coração. E serve de testemunho. Está entendendo? Porque o evangelho ele não é só para salvar no sentido. É para salvar, mas no sentido de dizer para ti, ó, tu foi porque tu quis para ir. É nesse sentido aí. Ó, tu não obedeceu porque não foi dito para ti? Foi. Pois é, foi aconselhado, tu caiu para ir porque tu quis. Quer dizer, tem esse lado aí, entendeu? E acredite que é o lado até maior, de mais número. É esse lado que vai ouvir a palavra, mas não vai acreditar. Mas aí foi dito. É importante, importa que esse evangelho do reino seja pregado a todas as gente em testemunho, disse Jesus. Aí então virá o fim. Então ele não disse para salvar todo mundo, não, ele disse em testemunho. Tanto para os que salvam, que se salvam e que não se salvam também, é testemunho. Né? Vós sois as minhas testemunhas, nesse sentido aí. Então, pois é, então veja aqui, que Paulo diz aqui, que enquanto nós temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. O que eu entendo de doméstico é exatamente que é domesticado, né? É nesse sentido aí, daqueles que estão próximos. O que é o próximo? Está dizendo, não está próximo. Exatamente. Ele está ali perto de mim. Ele está em comunhão comigo ali, pelo menos está me suportando ali. Então, o doméstico da fé está domesticado. Convívio, né? Mesmo ambiente. Eu entendo assim que quer dizer que foi domesticado pela fé. Ele amansou na fé. Ele aceitou a fé. Então, é primeiro esses daí. Né? Porque às vezes você perde tanto tempo com uns que nunca vai querer Jesus e você larga aquele que quer.
poxa, dava de dar mais fruto, nós aqui juntos, nós ia crescer melhor, ia ganhar mais algo. Aí você fica agarrado com um lá que não tem nada a ver, que não quer nada. Então eu acredito por esse lado. Aí esse papel da igreja, né? É papel da igreja responsabilizar-se. Então é um papel meu como igreja eu me responsabilizar pela obra missionária, pelos missionários. Né? Eu puxar isso para mim, essa responsabilidade. Não, eu sou responsável. Eu preciso fazer, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso investir, eu preciso ir. Porque mesmo que você não diga, ah, mas eu não fui para o campo aí, mas do lado da tua casa tu pode dizer para o vizinho, né? E dizer não é obrigado você pregar a Bíblia ou qualquer outra coisa, é você dizer, não, pai, ser crente é bom. Pronto, já pregou já. Qualquer ser a favor. Se alguém vir falar de um crente para ti, dizer, não, tá errado, porque tu não está entendendo, não é assim não. Você defender, com mansidão, não, isso é missionário. Eu acredito assim. Exatamente. Né? Então essa responsabilidade que é dada a nós. Então vamos à leitura. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios capítulo 9, os versículos de 9 ao 14. Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Versículo 10. Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Versículo 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Versículo 12. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Versículo 13. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Versículo 14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Pois é, aí você vê aqui esse versículo 10, né? Quando ele diz, nós que damos a vocês as coisas espirituais, ou no mundo espiritual a gente trabalha por vocês, é isso aí que ele está dizendo, né? É muito requerer de vós as coisas carnais, ou seja, aquilo que vocês podem produzir, que é o alimento, de alguma forma suprir a gente naturalmente. E aí ele fala, aqui no 11, né? Nós vos semeamos as coisas espirituais. Que todo missionário está lutando no mundo espiritual por aqueles que não têm salvação. Ou até que tem um pastor, ou seja, quem for, que as pessoas têm salvação, mas tem que manter, né? Então ele está brigando ali, lutando por esse povo no mundo espiritual. É muito nós dar para ele uma bananinha, um peixinho para ele comer. Porque isso aí nós produzimos com mais facilidade. É o mundo natural. Então aí ele diz aqui, se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Né? O que é isso? A gente às vezes patrocina coisa, você ajuda outras pessoas, né? Que não tem nada a ver, ou mesmo os impostos. Nós suprimos aí, pagamos os nossos impostos para sustentar toda essa cadeia política aí. Aí é muito a gente dá, não é muito mais justo a gente dar para aqueles que cuidam da nossa alma,
É isso que ele está falando. Quando Jesus cobraram imposto dele, ele falou uma coisa meio que essa aqui, quando ele disse que falou para Pedro que não era justo cobrar dos filhos de Deus, porque a terra é de Deus. Ele não falou que a terra é de Deus, ele disse não é justo cobrar dos filhos, mas para não se escandalizar em nós, vai lá, pega o peixe, tira o dinheiro e paga por mim e por ti. Só para não criar contenda, mas que está errado, está. É mais ou menos isso aí que Jesus disse. Então, aí veja aqui a questão da gente não ajudar os homens de Deus. Né? Aí quando na lei de Moisés diz que não devemos matar a boca do boi que debulha, né? Que trilha as coisas. Ou seja, se o boi trabalha, tem que comer. Um cavalo, qualquer coisa. Ele está falando de boi aqui. Mas aí ele diz, mas não diz, não é por causa dos boi, não. Por acaso Deus cuida de boi? Está dizendo. Mas ele não fala isso, não é por causa de nós. Se nós trabalhamos, como o próprio Jesus disse, que todo obreiro é digno do seu salário. Então ele usa nesse 14 dizendo, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que viram do Evangelho. Uma vez eu vi, tinha um rapaz aí que falava muito nas redes sociais, de dízimo, que rapaz, mas falava, né? De quem cobra para fazer a obra de Deus e rolo. Aí eu digo, mas se não, as pessoas não ajudar, eu comentei lá, vai fazer como a obra? Ele disse, mas fazer o quê? E que obra? Eu digo, vai lá para 1 Coríntios capítulo 9, dá uma olhada lá e depois tu me diz o que é a obra. Aí nunca mais falou. Mas o cara não está vendo como é que vai viver, como é que vai ter obra, como é que vai ter missionário. O próprio Jesus não era ajudado para fazer a obra. Quando ele parou de fazer os tamboretes lá, né, carpinteiro ali, parou de trabalhar, foi fazer a obra. Quando os meninos pararam de pescar, fazia o quê, então? As pessoas têm que entender, os meninos que eu digo, os apóstolos. Ó, para desse serviço aí, eu vou levar vocês para ser pescador de homem. Aí quando enviava, ó, pode ir sem nada, deixa que todo obreiro é digno do seu salário. Eu que vou suprir. Mas assim, suprir com gente mesmo, colocar no coração das pessoas, para suprir a obra. Então que nós permita isso, né, de ser um supridor, um mantenedor. Né? Mantenedor. Entendeu? Então, mas para isso eu tenho que orar, porque jamais o diabo quer, a minha carne não quer isso. E o diabo é que não quer mesmo, né? Que eu seja o mantenedor da obra. E a gente só vai fazer isso se a gente entender o valor tem que orar dessa obra. Para ver o reino. E a necessidade desses que têm interesse e precisam investir tempo integral para cumprir essa missão, que é árdua. Porque Jesus, quando ele disse de ver o reino no céu, aquele não nascer de novo, não pode ver, as pessoas pensam que é ver a maravilha e correr e se abraçar. O pessoal pensa que é isso. Eles entendem céu como isso. Não. É ver isso aí, essa porta estreita, essa necessidade. E a oportunidade, né? Porque isso, no final das contas, é uma oportunidade. Claro, né? Mas tudo é difícil de fazer. Sabe aquela terra que você está vendo lá, cheia de maribondo e tiririca, e só vai entender isso quem é juquireiro igual eu. Aí urtiga e maribondo e tudo enquanto, e que você tem que entrar lá para derrubar aquele mato, para preparar a terra, para plantar, para depois colher. Aí se tu for pensar nisso, não enfrenta o mato não. Quer dizer, do mesmo jeito o reino do céu, vê o reino do céu, é isso aí. Você vê a dificuldade, entendeu? Não é o ver o céu, Jesus de braço aberto para te agarrar. Então é assim, eu acho que as pessoas não enxergam logo uma coisa errada, totalmente errada. Porque é isso que prego agora, essa facilidade medonha do evangelho aí. Vem, mas Deus já te deu a vitória, a besta, larga de ser besta, tudo. Não é assim não, a vitória é depois, você tem que plantar, meu. Está dizendo até aqui
na leitura bíblica, aquele que planta não tem o direito. Ele, nos versículos anteriores, ele diz, aquele que cria o gado não tem direito de comer, de se alimentar do leite do gado. Ele fala isso aqui. Mas é assim, então a gente tem que pensar no reino do céu dessa forma. Porta estreita é dificuldade. Você tem que ver que do outro lado vai ter mesmo a vitória, mas depois, né? Não posso só andar caçando o céu na terra, já a vitória, já no mundo espiritual, já no sentido de corpo glorificado já, que as coisas terrenas não têm poder sobre mim. Não, sou um mortal, velho, mas pensa, pecador, complicado de tocar, né? Isso mesmo. Os objetivos da lição são 3. O primeiro objetivo, explicar o sistema de apoio da igreja aos missionários. Segundo objetivo, relatar o cuidado integral dos missionários. Terceiro objetivo, elencar maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Esse comprometimento, né? E isso, quando você vai ver, como eu disse, quantos missionários abandonados, vou até falar aqui, né? Assim, abandonado no sentido, as pessoas largam para lá, não tem nem contato, sabe nem como é que a pessoa está vivendo. E outros missionários querem ir também para... Né? Tem que pensar nisso aí. As pessoas têm que... Tanto um lado quanto o outro. Tem que ver se essa pessoa tem vocação mesmo para poder enviar, porque envia... fora de propósito, né? Quando está falando aqui de fazer projeto, né? Um projeto você tem que pensar em tudo. Uma casa você vai fazer, você não pode só começar sem pensar em nada. Ela vai acabar caindo na tua cabeça, ou tu não acaba de fazer, vira uma confusão. Então tem um projeto, rapaz, isso, como é que é lá? Aí você vai pensar. Para depois... Como Jesus disse, o negócio da torre, começa a torre e fica no meio do trabalho aí, não consegue fazer tudo, né? É o preparo, né? Exatamente, né? A introdução. Então, A introdução. Uma das importantes atribuições da igreja é cuidar integralmente dos missionários, identificando, preparando, enviando e cuidando deles enquanto atuarem no campo e encerrarem a carreira. Esse cuidado ainda deve abranger o cônjuge e os filhos dos missionários, levando em consideração que todos precisam se adaptar em uma nova realidade transcultural, para que o trabalho se desenvolva o máximo possível do planejado. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito da responsabilidade da igreja local para com o missionário e sua família. exatamente. É uma igreja, é um tema que chegou em um tempo mesmo bem propício, né? Que isso aqui vai trazer para todos os membros da igreja essa reflexão, porque é um chamado tanto coletivo, né? Porque a igreja se compromete, mas isso é individual também, como você já falou no início. Ninguém pode cruzar os braços e se sentir longe dessa realidade. Nós temos que abraçar essa causa que é nobre. E o missionário, ele não é um autônomo e ele não é uma pessoa de segunda ou terceira classe, né? Porque Deus o chamou, é Deus que chama e exige muito amor do coração daquele que atende, daquele que diz como Isaías, eis-me aqui. Então a igreja, compreendendo isso, vai haver uma grande colheita. Exatamente. Talvez não em curto prazo, mas em longo prazo. Então, todo o trabalho ele é digno de uma recompensa. E o trabalho do missionário, muito mais ainda. E isso está sendo algo, na minha vida mesmo, essas lições estão trazendo um modo de ver, um modo de refletir muito diferente, porque a questão é o conhecimento, né? São temas que às vezes a gente não debate, a gente não discute, a gente não estuda e vai passando como algo sem importância. Mas esse trimestre está trazendo com certeza um despertamento e uma
conscientização para todos os crentes da responsabilidade que temos e do amor que precisamos desenvolver por essas pessoas que têm esse chamado e cumprem isso. E volto a dizer, orar mesmo, nós todos temos que orar para não sair do propósito, porque essa vontade, essa alegria, sabe o que é que faz tu de manhã, tu te levantar da cama? É porque tu comeu no outro dia passado. Porque se tu passar uns dias sem comer, tu não te levanta mais não. Nem enxerga, começa a ficar, né? Da cara branca, como dizem as coisas. Então, assim, do mesmo jeito é espiritualmente. Você vai, daqui a pouco você diz, sabe que eu não vou fazer mais isso não, negócio de ajudar nesse negócio? Ou ir, ou de alguma forma. Quem está envolvido em missão, seja indo, seja orando, seja contribuindo, mantendo. Aí você desanima. Então precisa, quem vai te animar, dar bom ânimo, é exatamente esse, você está orando ali no propósito, exercitando a coisa, né? Porque como você falou aí de conhecimento, Paulo diz, pelo entendimento sirva a lei de Deus, né? Então tem o entendimento, mas tem a prática. Você vê que a pior coisa é você ter só a teoria nas coisas. Quando você vai fazer, nunca fez, só tem teoria. Disseram que é assim, tu aprendeu que é desse jeito. Mas tu nunca fez, não botou a mão na massa mesmo para fazer. Então é complicado. Aí às vezes você faz curso de missionário, vai para seminário, faz tudo enquanto, mas você na prática, você vai enfrentar isso mesmo, sentir na pele, é diferente. Então você tem que pensar nisso, logo nessa, né? Não só no emprego, mas no trabalho, eu volto a dizer, né? E o evangelho, ele todo é isso. É você conhecer sentido. E aplicar, senão perde totalmente o valor. Tanto para os que estão nessa teoria e aprendendo para serem enviados, tanto nós que estamos aprendendo para aplicarmos isso nessa questão de apoiar, manter, então vai exigir a mão de obra mesmo, propriamente dita, né? Eu já conheço, já sei o meu papel, então eu vou desempenhar isso. Exatamente, a fé sem obra é morta, exatamente isso. Eu digo que sei fazer, mas não faço, né? E precisa fazer, sei fazer, precisa fazer, mas não faço. E você se torna uma pessoa feliz e certamente abençoada se você se comprometer realizado, né? Com algo que Deus já se comprometeu desde o início, porque a missão é de Deus. E nós somos cooperadores. Aí aqui, palavra-chave, responsabilidade. Assumiu, assume mesmo. Né? Assumir essa responsabilidade e cumprir. E Deus dá. Dá. Basta você se Deus dá a graça, Deus dá a condição, Deus te dá. Se você, de alguma forma, se comprometeu e quer honrar isso, pode ter certeza que Deus vai dar a capacidade de você adquirir, né? Se for em recurso, adquirir esse recurso para investir. No Salmo 50 fala sobre isso aí, da pessoa se comprometer e cumprir, entendeu? Com aquilo que disse. Aí, se não fizer isso, quando ele diz aqui no Salmo 50, versículo 14, oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo teus votos. Pagar os votos, você disse que ia fazer. Aí Deus disse que ele não vai tirar, se você for ler aqui, não vou tirar bezerro do teus curral, não. Se tu diz que ia me dar, pois tira lá, tu. Eu não vou meter a mão lá, não. E eu não preciso disso aí, eu não vivo de sangue de boi. Ele diz, tudo, por acaso, tudo não é meu? Aí eu vivo com fome? Ele fala aqui tudinho, isso aqui nesse salmo. Quer dizer, é você que disse. Para que tu disse?
Aí quando ele diz, e paga os teus votos, aí clama-me na hora da angústia, eu te responder-te-ei. Agora aí ele diz, tu me glorificarás. Você disse, foi eu que fiz. Eu te respondo, mas tu fala que foi eu. É isso aí. Então, um negócio assim maravilhoso, também, temos né? que andar por fé. Então vamos... Primeiro tópico, a igreja e o sistema de apoio aos missionários. Primeiro subtópico, a responsabilidade da igreja. Na realidade, essa palavra responsabilidade, ela está diretamente ligada à obrigação mesmo, né? A partir da hora que você se compromete, você já é obrigada a honrar isso, porque senão vai comprometer outras pessoas, outras famílias e vai gerar um transtorno muito grande. Então, é termos essa visão mesmo de compromisso fechado. O sistema de apoio missionário é uma responsabilidade básica e contínua das igrejas em todo lugar. Nesse sentido, certos princípios devem permanecer claros a respeito do sistema de apoio aos missionários. Existe um caminho a ser percorrido, né? Existe uma meta a ser alcançada. Então é aí que entra a questão. Não seja precipitado e não vá por conta própria. Aqui existe um caminho. Se você ignorar, vai penar, como diz os maranhenses. Aí... Primeiro, a letra A aqui. Eu vou ler, depois você... A letra A. A igreja deve se conscientizar biblicamente de que o missionário é um obreiro formado pela igreja local e, por isso, está inteiramente sob sua responsabilidade. Atos 11, 19 ao 26, Atos 13, de 1 a 5, Atos 14, versículos 25 ao 28 e Atos 16, do versículo 1 ao 8. B. Ele é um obreiro orientado pelo pastor da igreja e enviado para fazer a obra missionária conforme a visão que o Espírito Santo concede à igreja. Está em Atos 6, 6, em Atos 1 e 24. Em contrapartida, é dever do missionário prestar relatórios periódicos sobre o desenvolvimento da obra no campo. Atos 15, versículo 4 e versículo 12 e capítulo 21, versículo 19. Todo sistema de apoio missionário deve permitir que os missionários usem o máximo de seu tempo e energia no trabalho de missões. Pronto. Pois é, tem que usar, ele está fazendo isso, né? É como se seja o emprego dele é esse. O que era a tribo de Levi? Era isso. A tribo de Levi, ela era proibida no sentido de não tinha necessidade de trabalhar em nada. Ela não tinha terra, não tinha herdade nenhuma. Já para não se ocupar em outra coisa a não ser com a obra de Deus. Então as outras 11 tribos cuidavam dela, dessa tribo, dava tudo para que eles fizessem a obra de Deus. Quer dizer, do mesmo jeito, é um missionário, quando ele se entrega ali, não é para ele... Porque a gente vê, muitas vezes acontece da gente ver pessoas assim, ele vai fazer outro serviço, ele não se empenha naquilo lá. E acaba Deus não dando a ele as almas que era para dar, né? Porque não tem como o Espírito Santo trabalhar se você não fizer nada, né? Talvez exatamente pela questão da igreja não ter tido essa consciência de supri-los, né? Também. Aí ele chega a essa necessidade de dividir o tempo com atividades seculares para poder suprir para sua família. Também, isso aí, né? Agora ele tem que ter essa consciência, né? Então que Deus, ele soube. Se você fizer, se integrar, se entregar ali para fazer a obra 100%, Deus cuida de você, né? Então, quando Paulo fala aqui em Romanos capítulo 12, versículo 3, porque pela graça que me foi dada, eu digo cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber,
mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aqui está dizendo saber, mas a gente pode trazer para fazer também, né? Então, é no sentido de você não ir além daquilo que Deus te deu. Às vezes você não está preparado para isso aí, Deus não te chamou e você mesmo se chamou, né? Aí isso aí não vai dar muito certo, porque você está pensando uma coisa e é outra. Agora, quando Deus te chama, Ele se responsabiliza mesmo, a não ser que você não queira mesmo. Você queira sair do propósito de Deus, porque Ele vai te sustentar naquilo lá, porque o chamado é dEle, Ele já viu em você essa capacitação, né? Não sei que queira enterrar o talento como o homem enterrou, mas sim. Deus é o melhor patrão. E ninguém que resolve investir nisso, colocando a sua fé e tudo que Deus lhe deu em competência, investir no reino de Deus, vai ficar desamparado. O salmista disse que nunca viu um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. É nesse sentido de você investir, e Deus não é injusto, de forma alguma. Né? Então, vamos aí no segundo subtópico, o sistema de apoio e a obra de fé. Todo trabalho missionário é uma obra de fé do começo ao fim. Então, qualquer que seja o sistema de apoio, os missionários devem confiar em Deus e depender da fidelidade do seu povo. Sem fé, oração e sacrifício, a obra missionária falhará. Assim, tanto os missionários quanto os que os sustentam devem ser pessoas de fé, à medida que obedecem ao mandamento de Jesus e de fazer discípulos, a crescimento e expansão da obra de Deus. Atos 2, dos versículos 42 ao 46. É exatamente o que a gente já falou, né? É a base mesmo, é isso aí, né? Você saber que está num trabalho bíblico, espiritual, né? Do reino do céu. Então você não pode se focar em outra coisa, senão isso aí. Em primeiro lugar, depois, em segundo lugar, vem aí. Né? Porque Deus, Ele cuida de você. Até que a igreja pode até abandonar. Ele disse que a mãe pode abandonar. A mãe, agora ele não pai, abandona, mas imagina. O Senhor não. Imagina uma igreja, as pessoas lá que são irmãos, né? Então Deus não abandona. Agora você não pode abandonar Deus, né? O problema é esse aí. Que tem que ter muito cuidado com isso. Em primeiro lugar, quem vai, ele ter essa certeza. Convicção do chamado e de quem o chamou, né? Exatamente. Aí você vê que o apóstolo Paulo, né? Nós também, o apóstolo Paulo ele determinou assim de uma maneira que nem mulher ele não queria para acompanhar ele, para não atrapalhar mesmo. Ele botou para fazer a obra mesmo. Mas ele também nunca foi só, sempre com alguém. Primeiro Barnabé, depois foi pegando outras pessoas ali. Ele nunca andou só, porque o próprio Jesus disse para não andar só, né? Jesus, dificilmente, ele não andava só também. Ele ia orar só, aconteceu umas vezes, mas não andava só não. Quando estava muito, assim, restrita a coisa mesmo, era 3 com ele ali. Então, o homem só é meio complicado, né? O terceiro subtópico, o objetivo de missões. É bom lembrar de que o objetivo de missões é que Cristo seja conhecido e adorado em todo lugar. Aqueles que fazem o trabalho missionário de maneira que honre a Cristo terão todas as suas necessidades supridas. Filipenses capítulo 4, versículo 19. É maravilhoso saber que na obra missionária, em primeiro lugar, a presença de Jesus está conosco. Não por acaso o Espírito Santo atua por meio de nossas vidas para fazer com que o nome de Jesus chegue a lugares e corações que não o conhecem. Portanto, que haja todo o apoio e planejamento na igreja local para que o nome de Jesus seja conhecido em todos os lugares por meio da obra missionária. Pois é, não é isso aí. A gente tem aquela confiança em Deus, sabe que Ele supre mesmo, né? Aquele que quer fazer a obra, né? Então você vê pelos os apóstolos que Ele enviou de 12, depois dos 70, Ele disse exatamente isso aí.
deixa que eu vou suprir. Né? E ele deixou isso bem claro, né? Então vamos aí para o nosso intervalo, né? Sim. Aí daqui a pouquinho a gente volta aí Em com o nome de segundo Jesus. tópico da lição. Bem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou então. Olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Bem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão, e no chão só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos, e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Graças a Deus já estamos de volta. Vamos para o nosso segundo tópico. Segundo tópico, o cuidado integral dos missionários. Primeiro subtópico, o cuidado integral. Cabe à igreja local uma responsabilidade mais abrangente
zelando por aqueles que estão trabalhando no campo missionário. Nesse caso, o missionário precisa ser cuidado integralmente pela igreja. Com cuidado integral, queremos nos referir a toda a esfera da vida do missionário, ou seja, não somente na área financeira, mas também na área espiritual, emocional, física e social, ao acompanhamento pastoral, enquanto ele está no campo, com amor e respeito para que possa superar as dificuldades internas e externas que surgirem durante o ministério. Atos capítulo 17, versículos 14 e 15. Ao longo do Novo Testamento, vemos a preocupação constante das igrejas com os missionários que pregavam o Evangelho em lugares distantes. Filipenses, capítulo 1, dos versículos 3 ao 11. Por isso, esse cuidado diz respeito também ao planejamento de visitas aos missionários no campo. Exatamente, uma visita sempre... A liderança que enviou, né? Exatamente, a pessoa tem que pensar em todos os sentidos na vida da pessoa que está lá, né? Ter esse contato sempre para ver como é que está. É esse apoio pastoral mesmo ali, né? Que tem o seu pastor, né? Aí a gente tem que estar sempre nesse contato para ver como é que está, o que está ocorrendo lá, né? Tanto na obra, mas também com a pessoa, as pessoas, ou a pessoa, né? É a família. Todo esse apoio aí e orientar também, procurar ajudar. Então tem todo esse apoio que precisa ser dado, essa preocupação. E principalmente se está tudo bem, mas tem que estar orando, colocando a igreja, né, em oração, esclarecendo isso. Porque tem gente que ele faz parte da igreja, principalmente nesse dia de hoje, né? É uma coisa meio largada assim. A pessoa está na igreja, mas ele às vezes não sabe nem por que está lá. Às vezes acha que é só por ele mesmo. Não é bem assim, é um conjunto, né? É um corpo de Cristo, tem que estar em movimento isso aí, todo mundo junto, né? Então tem que... E aquela briga, né? No mundo espiritual, uma guerra ali sempre, né? Que a pessoa tem que ter esse entendimento e não ficar inerte, né? Assim, sem fazer. Exatamente. Tem que assumir sua responsabilidade dentro do exército, né? Não é necessariamente estar na linha de frente, mas tem que estar trabalhando. Então tem isso aí da gente se posicionar, né? Dentro desse corpo, né? Dessa obra, né? Então é isso aí. O segundo subtópico, uma agenda quanto à volta do missionário. Também podemos ver como as igrejas recebiam os apóstolos de maneira alegre e honrada, Atos 20, versículos de 1 a 6. Nesse aspecto, a igreja local deve ajudar a organizar a agenda do missionário durante o seu retorno para gozo de férias, no que diz respeito a visitas, consultas ou tratamentos médico-odontológicos, período de lazer e descanso, bem como atividades de cunho administrativo. Assim, abraçar os missionários e sua família faz parte do cuidado integral dos missionários. Exatamente. E é preciso que a gente tem que lutar também contra o ciúme, né? Aquela coisa toda que às vezes coloca em ciúme. As pessoas muitas vezes não fazem muita coisa, mas quando vê alguém fazendo, ele quer atrapalhar, ele fica enciumado. E a gente, sempre o homem ele tem isso aí, essa disputa. Mas né? só traz prejuízos, né? Isso, mas a gente tem que lutar contra isso, como orando, pedindo a Deus que não tenha isso. Pelo contrário, se alegrar, né?
Porque a com grandeza aqueles está na que cooperação e não na competição. né? que é o caso, A obra de Deus. está falando aqui que as pessoas recebiam os missionários ali, que eram os apóstolos, com alegria, né? Pela obra que eles estavam fazendo, não com perseguição ou com ciúme, uma espécie de disputa. Né? Então veja que tem que ter isso aí, a gente ter esse espírito de construção, espírito de edificação e não de atrapalhar, né? De alguma forma de destruição, né? É, isso aí. Vamos. Já para o terceiro tópico. Uhum. O terceiro tópico, maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Primeiro subtópico, comunicar as necessidades. Tudo na obra de Deus passa pela comunicação. Esse princípio encontramos na Bíblia quando lemos comunicai com os santos nas suas necessidades, Romanos 12, versículo 13. Nesse sentido, é preciso que a igreja local se comprometa com a comunicação regular dos compromissos e necessidades missionárias. Essa comunicação pode ser feita no momento do culto regular ou por meio de e-mail, telefone, mensagens de texto, etc. A ideia é que a igreja local tome conhecimento de como a agenda missionária da igreja é desenvolvida, bem como levar em primeira mão as notícias a respeito das principais atividades do campo missionário. Porque para incentivar a igreja, né? Então tem essa comunicação de problemas que pode acontecer, tem que estar sempre comunicando, passando as necessidades mesmo, se for suprido bem, mas tem que dizer, né? E Tem os que falar. resultados, né? E principalmente também os resultados, que é o lado positivo, o lado de produção, de desenvolvimento, né? Que isso aí dá ânimo para quem está contribuindo, exatamente, orando, saber notícias faz parte. Saber que está tendo colheita, está tendo produção, produtividade. Faz parte de um relacionamento. E assim, aí você se anima mais, tem mais ânimo de ajudar mais, porque tá produzindo, então a coisa está dando certo. Né? Você vê que ali Filipe, quando estava em Samaria, que os apóstolos viram que tinham recebido lá em Samaria, tinham recebido a palavra de Deus através de Filipe, aí se animaram. Já foram logo para lá Pedro e... Acho que foi, não sei nem foi Pedro e João, sei que foi dois dos apóstolos ali. Já foram enviados para lá para desenvolver, ajudarem ele a expandir mais o evangelho. Então eles se alegraram com isso e deu ânimo, né? Aí eles, então é assim. Então tendo vindo a notícia aí de que está desenvolvendo a coisa, pode até precisar de mais missionários na área, né? Então a coisa desenvolve. Tem que ter essa comunicação sempre de tudo o que acontece. E isso com verdade, né? Talvez Não essa seja uma das falhas, né? Porque a maioria dos cristãos que mesmo cooperando não tem em mente a ideia do que sente ou do que se passa com esse missionário no campo. A gente sabe que existe famílias que estão ali, às vezes há tempo, mas pouco esses missionários vêm e pouco se ouve sobre esse desempenho ou essas dificuldades. A gente sempre passa relatório assim, mas deveria ser mais, uns relatórios mais detalhados mesmo, para que tenha esse ânimo de mais pessoas seja comovida, né, de alguma forma, ele sentiu o desejo de... Porque é uma coisa que você está contribuindo sem saber o que está acontecendo. Então tem que ter isso aí. E parte mais até mesmo do missionário. Lá. Ele que está sabendo de tudo que está acontecendo. Então ele tem que estar enviando sempre. E quem enviou, cobrar também dele. Sentido de mandar notícia que é para a gente, né? Para a pessoa a igreja que está
dando esse sustento, se sentir animada. Né? Informações precisas e também nessa questão do envio. Pouco a gente se vê sobre essa questão de preparo para envio de missionários. Talvez seja essa a falta de ânimo, falta de desejo, porque se eu não ouço sobre os desafios, não ouço sobre resultados, eu pouco vou me empenhar nisso, nessa questão do ID também. Tem que ter também nas igrejas os ensinamentos, né, disso aí. Esse incentivo, através da palavra de Deus, incentivar os jovens, né? Hoje a querer isso aí, porque há uns dias atrás aí tinha muito isso aí. As pessoas se disponibilizavam mesmo, isso para as aldeias indígenas, pessoas novinhas mesmo, tanto homem como mulher, se entregava mesmo na obra de Deus mesmo, se enfiava na mata aí, com os índios mesmo, é batalha. Hoje fica assim pensando, o negócio está bem desanimado, né? Mas deveria ser mais incentivado e essas pessoas se animar mais para ir. Né? Não só os mais velhos não, mas principalmente é o novo que tem que fazer isso aí. Eles têm que ir se preparando para isso, né? A gente vê os gideões missionários ali do Cisino, né? Pastor Cisino. Era muito missionário, mais de 1000 missionários espalhados no mundo aí, aqui nessas matas aqui da Amazônia aí, dentro das aldeias indígenas aí, pessoa novinha. Não vai pensar que era pessoa já idosa, não. Então tinha esse empenho. Hoje a coisa está mais fraquinha, você vê que... Porque anualmente eles já faziam aquela festa, aquele encontro, uma espécie de conferência missionária exatamente para mostrar toda uma realidade. Isso vai gerando despertar no coração daqueles que já têm a chamada missionária. Então, esse contato direto com esses missionários, porque nas conferências a gente via que vinha, os missionários davam os seus testemunhos, e isso é algo que quem já tem aquela fome e sede por missões, vai ser ali uma porta que se abre para ele, seguido do seu treinamento, do seu preparo, ir ao campo. Pois é, aí a gente vê esse desânimo assim, porque eu fico pensando assim, não é querendo desanimar mais não, mas assim, às vezes as pessoas hoje estão se preparando como missionário, mas se preparando para ser um médico, missionário, quer dizer, só para as áreas urbanas. Porque o médico, dificilmente ele vai lá para a aldeia indígena, lá para dentro dos matos. Aí para ser um missionário assim, profissional e missionário ao mesmo tempo. Aí a pessoa não vai ter aquele desempenho como deveria ter. Porque ele já está focado em outra coisa. Mas dependendo da visão desse missionário que está sendo preparado nessas áreas, porque existem países que são fechados mesmo para o evangelho, não, com certeza, que eles entram como profissionais, exatamente já como uma estratégia. Sim, como professor. De poder também ter acesso a essas vidas e pregar o evangelho, né? Tem esse lado aí. Às vezes já é um preparo mais para países mais fechados, se né? enviar para o lado, né? Para na direção certa. Às vezes ele já tem em mente aquele país que de outra forma ele não poderia ir como missionário. Então isso aí já é a chama que está no seu coração, porque isso acaba se tornando algo muito prazeroso, é um amor muito grande. Eu quero ir para aquele país, porém eu não tenho a menor chance se eu não tiver esse preparo isso aí. como profissional. E isso é louvável, e eu sei que é uma forma tão assim grandiosa de glorificar a Deus e de se submeter a esse chamado. Então tem coisas maravilhosas nesse leque chamado missões, e as pessoas que realmente já absorveram esse poder do evangelho em si. Quanto mais você vai conhecendo o Senhor, mais você quer transbordar nesse compartilhar, nesse proclamar essa verdade que liberta. Tem uns preparos, né?
certo para os lugares certos, né? Mas é isso aí, vamos segundo subtópico. Segundo subtópico, doar para suprir necessidades. A vida no campo missionário pode ser desafiadora, exaustiva e difícil. No meio do estresse e das lutas, muitos missionários frequentemente se sentem desconectados e esquecidos pela igreja que os envia, principalmente quando se deparam com a escassez no campo. Nesse sentido, é importante que a igreja local dê oportunidade aos missionários para que eles compartilhem essas necessidades e assim a igreja se sinta convocada a cooperar com doações, cooperar nas doações, como a igreja de Corinto foi convocada a fazer em 1 Coríntios capítulo 8, versículos de 1 ao 7. Tem que abrir o coração mesmo, pedir a Deus para que venha ter esse desejo de doar, né? De doação, né? Que é exatamente você doar para uma ação, né? Isso aí, né? E para que não se perda esse valor grandioso por uma necessidade que poderia ter sido suprida se tivesse acontecido uma boa comunicação, porque está lá o missionário com uma necessidade, está alguém aqui desse lado que tem a capacidade de suprir, porém ele não ouviu esse grito, ele não entendeu, ele não teve acesso a essa informação e aí se perdeu uma grande oportunidade. Aí talvez isso gere até um desânimo no missionário que está lá com essa escassez e, por outro lado, alguém aqui sedento por contribuir de forma generosa naquela direção correta, porque hoje o que soa, o que se pergunta, porque sempre vai ter as pessoas que são generosas, pessoas prontas a contribuir. Então eu quero fazer meu investimento certo no reino de Deus, eu quero contribuir nas missões. E onde? Porque ainda tem essa dúvida, aonde? Eu quero contribuir direto para um campo específico, para necessidades específicas. Como eu posso fazer isso? Exatamente. Então, na realidade, as nossas igrejas, elas ainda não têm essa abertura ampla de informações sobre missões para aqueles que... Porque talvez você possa pensar, não tenha pessoas que possam ajudar ou que queiram ajudar. Mas se a informação for bem passada, vai haver pessoas que têm o recurso e que têm o coração disposto a fazer isso. Verdade. Vamos aí. Terceiro subtópico, orar e jejuar pela causa. Já estudamos a respeito da importância da oração na causa missionária, isso na lição passada. Entretanto, o que desejamos reforçar aqui é a necessidade da oração conjugada com o jejum, como uma maneira prática de a igreja local se comprometer com os missionários. Nesse sentido, é muito importante os líderes das igrejas locais convocarem o povo de Deus para orar e jejuar pelos missionários no campo. Note que a oração e o jejum estão na base do envio de Paulo e Barnabé para o campo missionário. Atos capítulo 13, versículos de 1 a 3. Outro sim, além das convocações coletivas, é muito importante o comprometimento individual na oração e no jejum. Fazer chegar aos missionários esse comprometimento por meio aplicativos de mensagens instantâneas é uma amostra muito animadora de comprometimento, apoio e suporte ao missionário e sua família. Aí você vê que para Deus despertar alguém e para Deus despertar também você e enviar, em ter essa... Porque quando você vai ver, tem que ter as pessoas que incentivam quando uma pessoa quer ir. Ele é despertado em fazer missão. Sempre ele vai perguntar para o pastor dele, vai pedir a opinião de alguém. Foi o caso dos missionários, Daniel Berg e Gunnar Wingre. Quando foram falar para o pastor deles, que sonhou com o Pará,
dizendo que vinha para cá, ele disse que ele estava doido. Não deu apoio de jeito nenhum. Quer dizer, e eles vieram no peito e na raça mesmo, não foi negócio. A história deles mesmo, o pastor deles disseram que ele estava totalmente maluco da cabeça. Rapaz, tu vai para um lugar que tu nunca nem viu falar, não sabe nem onde é isso aí. Aí ele se virou e acabou, né? Enfim, quer dizer, mas aí tem que ter esse lado de orar, que é o caso dos apóstolos, oraram, e o Espírito disse, né? Ou seja, usou pessoa em profecia dizendo, separa Paulo e Barnabé para uma obra que eu tenho exclusiva para eles. Separa aí e vai ser enviado. Quer dizer, aí eles foram orar mais ainda para saber para onde era que eles iam, né? Então tem esse lado. Aí saiu ali o começo de tudo. Então tem isso aí, a oração e o propósito ali, o jejum, tudo. Isso aí é a base de tudo. Para você ter direção do que fazer, tanto do que vai como os que estão ficando, que estão enviando com essa responsabilidade. Porque não é jogar o homem no campo de qualquer jeito aí, não. Então saber disso é como muito mais que um empregado. Eu sempre digo para as pessoas quando quer um emprego, o emprego não é assim não, só te empregar não, é eu assumir uma responsabilidade contigo, né? Pagar os impostos pelo teu seguro, tudo, e te pagar teu salário. Não é assim não, eu dizer só fichar na tora aí, depois tu vai... aí não vai dar certo de jeito nenhum, né? Então, do mesmo jeito é enviar, né? Exatamente. Tem responsabilidade, saber da responsabilidade, né, que vai ter, né? Então, vamos aí à conclusão. A conclusão. Nesta lição, fomos estimulados a conhecer as necessidades dos missionários. Você e sua família podem fazer muita diferença na vida deles e de suas respectivas famílias. Se o nosso coração estiver em missões, nossos joelhos estarão dobrados, nosso testemunho alcançará pessoas e nossas finanças investirão no que é eterno. Mateus capítulo 6, versículos 19 ao 21. Por isso, Deus deseja que seu povo se comprometa e assuma a responsabilidade com os missionários que servem no campo. A bênção sem medidas para quem cuida da obra missionária. Sem dúvida. Pode finalizar. É abençoado, né? Aí como diz Paulo aos Coríntios, quem dá a semente é o que semeia, né? E pão para comer, multiplicará a vossa sementeira e aumentará o fruto da vossa justiça, né? Com certeza, né? E aí precisamos fazer isso com responsabilidade, na medida da fé que Deus repartiu a cada um. É exatamente você não passar na frente de Deus, que é fazer dentro da vontade de Deus, dentro de uma direção, dentro de um projeto, orado primeiro, não é atirado de qualquer jeito, com rapidez, né? Porque às vezes a gente fica muito ansioso com as coisas, de querer fazer rapidamente, não é bem assim. Você vê o apóstolo Paulo, a primeira viagem que ele fez, que foi separado pelo próprio Espírito, como foi falado aqui, 14 anos de crente ele tinha. E o apóstolo Paulo é apóstolo Paulo, né? Não estamos falando aqui de qualquer missionário, não. Quer dizer, mas ele esperou, ele soube esperar, buscou em Deus, passou 3 anos no deserto, só com Jesus, né? se preparando. Aí sim ele foi para produzir mesmo, né? Quer dizer, não adianta você sair atirado aí de qualquer jeito, né? Sem preparo, sem direção, Não é que eu sou contra essa questão de preparação demais. Mas e antes, sem ser enviado, não tem condição. Sem a aprovação de Deus, ter uma certeza, né, de que Deus está no negócio, não adianta ir não. Então é isso aí. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Estamos aqui encerrando o nosso programa de hoje.
essa lição de número 7, que Deus possa abençoar, abrir a minha mente, a nossa mente, para compreender toda essa situação, esse propósito que está no coração de Deus e é para estar no nosso, de fazer o ID do Senhor, né? Mas que Deus abençoe grandemente e até a próxima semana, se Deus assim permitir. Nós estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, também no rádio. Deus abençoe, paz do Senhor e amém. Amém.